Tá. Vamos falar sobre o epitélio glandular, então. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro a respeito desse epitélio é que ele não é um tecido novo. Ele continua sendo um epitélio. Então, ele vai manter todas as características que a Antônia comentou agora há pouco. Vai ter avascular, vai ter células justapostas, vai depender sempre de uma camada de conjuntivo para ser nutrido, já que é avascular. O que vai mudar do epitélio de revestimento para o epitélio glandular vai ser a sua função e a forma com que eles estão originados. O epitélio glandular meio que vem depois do epitélio de revestimento. A gente vê aqui que tem uma camada de epitélio de revestimento que vai gerar uma invaginação para baixo, a grosso modo falando. Vai gerar uma invaginação no sentido do tecido conjuntivo. E vai gerar, então, essa abertura tubular que a gente está vendo aqui, ou essas separações circulares aqui, que vão se diferenciar entre glândula exócrina e glândulas endócrinas. O que, que muda de uma para de cada uma? A glândula endócrina vai liberar sua secreção em cavidades, a grosso modo falando, para fora do corpo. A gente vai ter como exemplo a glândula sudorípara, que cria o suor, a glândula sebácea, que gera o sebo da pele, a glândula lacrimal, das lágrimas, glândula salivar, da saliva, glândula mamária, do leite materno, por aí vai. São todas glândulas que secretam seu produto para fora, para uma cavidade. Por conta disso, elas sempre vão ter a presença de um ducto, que é essa abertura que a gente está vendo aqui. Por outro lado, as endócrinas, elas não têm esse ducto. A endócrina ela meio que se separa completamente da camada de epitélio de revestimento que a originou. A endócrina segue junta, ela só segue com uma invaginação. A endócrina se separa totalmente. A glândula endócrina, ela vai produzir essa secreção e vai jogar ela direto na corrente sanguínea, sem a necessidade de um ducto, porque ela sempre vai ter capilares sanguíneos próximos. Os produtos da glândula endócrina sempre vão ter hormônios, ok? Bom, agora que a gente sabe a diferença, vamos para as classificações então. As glândulas endócrinas vão ter várias formas de classificar. A primeira delas, deixa eu puxar uma coisa aqui, vai ser em relação ao seu ducto. Primeiramente, qual a composição de uma glândula endócrina? Essa parte lilás que a gente está vendo é a camada de epitélio de revestimento que a originou. Essa parte em azul escuro, azul forte, é o ducto, que é por onde vai passar a secreção, e essa parte em azul claro é a porção secretora, ou também chamada de adenômero, que é onde a secreção será produzida. Então a secreção é produzida no adenômero, na porção secretora, e é conduzida pelo ducto até o seu destino, ok? Esse ducto pode ter diferentes formatos. E essa porção secretora também pode ter diferentes formatos. E é isso que vai dar as classificações da glândula endócrina. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Em relação à porção condutora, que é o ducto, ele pode ser simples ou composto. Quando a gente fala de uma glândula que tem apenas uma única porta de entrada e saída de substâncias, como nesse exemplo aqui, nesse exemplo aqui, nesse exemplo aqui, a gente fala de um ducto simples. Um ducto que não tem ramificações, não tem bifurcações, é apenas uma entrada, uma saída, é um ducto simples. Agora, quando a gente fala de um ducto que, conforme ele vai descendo, ele se divide em dois caminhos, quando ele se bifurca, a gente fala de uma glândula composta, ok? A secreção vai ser produzida aqui e sair por aqui, produzida aqui e sair por aqui. Ou seja, ela terá dois locais de produção e dois locais de entrada e saída. Em relação ao formato deixa eu ver aqui. Ah, ao formato da porção secretora, que é essa partezinha que gera a secreção, ela pode ser tubular, que é esse formato que nós estamos vendo aqui, que é um formato que lembra um tubo de ensaio, lembra um dedo de luva, e ela pode também ter um formato alveolar ou acinar. É a mesma coisa, tá? Alveolar, acinar são duas palavras, mas o mesmo significado, que vai ter o formato de um cacho, o formato de um saquinho, o formato circular, né? Esse formato que estamos vendo aqui. E ela pode também ser mista, ela pode alternar entre uma porção secretora alveolar e uma porção secretora tubular. Pode acontecer. Bom,
simples ou composta. Bom, nesse caso aqui, como o formato é tubular e tem somente um ducto, é tubulosa simples. Como aqui também é túbulo, ainda vai ser tubulosa, mas como o ducto se ramifica, ela é composta. Gente, é importante não confundir composta com ramificada. Composta fala sobre o ducto. O ducto se ramifica, enquanto que a ramificada fala sobre a porção secretora. Percebam que aqui eu vou ter dois ductos e eu vou ter duas unidades secretoras diferentes. Porque esse ducto, no momento que ele se separa, ele gera duas unidades secretoras. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas. Já tudo isso aqui é uma mesma unidade secretora, só que ela está dividida no meio. Mas não é como se tivesse uma aqui e outra aqui. É tudo a mesma coisa, mas com uma divisão no meio. Então, essa porção secretora aqui é somente uma unidade, porém está ramificada. Aqui temos duas unidades, ok? Composta fala sobre ducto ramificado e ramificada fala sobre porção secretora ramificada. Tá? Bom, lembrando, se tiverem dúvida, peço que me interrompam, porque essa parte aqui confunde bastante. Se tiver todo mundo tranquilo, eu vou avançar para os exemplos práticos, que são imagens de glândulas reais, né? Bom, a primeira glândula é a mais simples de todas, inclusive ela já é conhecida quando a gente conversa sobre epitélio. Quando a gente conversa sobre epitélio pseudoestratificado, a gente já viu essa célula aqui antes, né? Ela está presente lá. Deixa eu ver outras imagens legais dela aqui. Aqui, ó. A célula caliciforme, em coloração de rotina, que é o HE, ela quase sempre não estará corada, né? Porque ela é uma célula que produz uma secreção lipídica e lipídio não cora com HE. Por isso que o tecido adiposo, que vocês vão ver mais na frente, é um monte de bolinha branca. Vocês vão achar isso bem engraçado. Nesse caso aqui, ela está corada porque está com uma coloração específica, o PAS, que é específico para essa glândula. Enfim, por que eu digo que ela é a glândula mais simples de todas? Porque ela é unicelular. Então ela não vai ter nada disso aqui que a gente conversou agora há pouco. Ela não vai ter ducto, não vai ter porção secretora, não vai ter nada. Ela é uma única célula que vai aparecer geralmente ali no epitélio cilíndrico. Ela vai ter um formato de um cálice. Deixa eu ver aqui, tem uma ilustração que deixa isso bem claro, ó. Ó, em formato de um cálice. Aqui a gente tem o núcleo dela e acima do núcleo as suas porções secretoras, que vão secretar muco. E falando sobre muco, qual que é a função do muco? Bom, lembrando que. Quer dizer, eu pulei a ordem. Primeiro eu tenho que comentar sobre onde essa célula se localiza. Ela vai aparecer revestindo órgãos do tubo digestivo e do tubo respiratório. Por quê? Justamente por causa do muco. No tubo respiratório, o muco vai servir para capturar as impurezas que a gente respira e impedir que elas adentrem ao pulmão. Enquanto que no tubo digestivo, esse muco vai servir para lubrificar o nosso tubo e facilitar a passagem de alimentos. Por isso que essa glândula se encontra lá. Glândula mais simples de todas. Deixa eu ver aqui no site da StorRap mais imagem, tá? Olha essa daqui, calma aí. Aqui a gente vê. Lembrando, célula caliciforme pode ser chamada assim também, né? Mas na prova é mais legal colocar o nome completo. Glândula endócrina unicelular. E aí, se quiser, bota ali entre parênteses de célula caliciforme, só pra ficar mais bonito, mas é legal colocar sempre nome e sobrenome, como as professoras falam. Aqui a gente vê um tecido epitelial pseudoestratificado, que é o epitélio clássico do sistema respiratório, inclusive essa lâmina é de uma traqueia. E quase sempre que tivermos epitélio cilíndrico, teremos célula caliciforme. Não é uma regra, mas é o mais comum. Tá. Avançando então para a segunda glândula, que também é bem tranquila, é uma glândula que a gente já viu antes, ó. É a glândula que eu trouxe nesse exemplo aqui e nesse primeiro exemplo aqui. É a glândula endócrina tubular simples. Por que ela tem cada um desses nomes? Ela é endócrina, porque seu produto é jogado numa cavidade, não vai direto para a corrente sanguínea, por isso ela tem um ducto, né? Uma coisa leva a outra. Se é endócrina, tem ducto, e se tem ducto, é endócrina, porque a endócrina, para levar o conteúdo dela para onde ele deve ser levado, precisa de uma forma de condução. Ela é tubular, porque o seu formato lembra um dedo de luva, e inclusive muitas vezes essa glândula vai ser chamada de glândula dedo de luva. Obviamente não é um nome formal, mas em alguns casos a gente pode escutar desse jeito.
E ela será simples porque a gente vê apresenta de apenas uma entrada e saída, ó. Não tem aquelas ramificações que a gente viu aqui, ó. Não é como se, ó, o ducto vem pra cá e vem pra cá, não, ó. Ele é só um, é linear. Então, é simples. E essa glândula vai ser encontrada nos intestinos. Agora vamos falar da glândula sudorípara. Calma aí. Ok. Deixa eu só silenciar um chat aqui pra não ficar notificando. Aí. Bom, antes de falar da glândula sudorípara, a gente tem que reparar numa coisa. Olhem o nome dela. Glândula endócrina tubular simples. E olha o nome da glândula que a gente acabou de conversar. Glândula endócrina tubular simples. É a mesma coisa? Sim, são a mesma glândula. O que vai mudar vai ser nesse final aqui, ó. A glândula sudorípara está enovelada. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em vez da gente ter um caminho linear, ininterrupto, igual aqui na glândula tradicional, quando a glândula sudorípara chega no seu final, ela vai se enrolar nela mesma, gerando esse novelo. E vai gerar esse aspecto que estamos vendo aqui. Gente, é muito importante não confundir, achando que isso aqui são várias coisas diferentes. Tudo isso aqui é uma mesma glândula, só que por conta da forma que a glândula é cortada, dá esse aspecto de separação. Imaginem como se a gente pegasse uma mangueira e cortasse essa mangueira em vários pedaços. Seria algo parecido com isso aqui que a gente ia ver, tá? Vamos ver mais imagens dela aqui. Essa glândula que a gente já conversou, né? Ó a glândula sudorípara. Olha como é que ela é cortada. É um corte transversal que vai gerar esse aspecto de separação pra gente. Mas tudo isso aqui, todo esse aglomerado, todo esse aspecto esburacado aqui, é tudo uma única porção secretora, ok? Aqui a ilustração. Deixa eu ver no site da StorRap. Aqui, ó. Ela vai lembrar muito esses buracos aqui, ó. Sempre que a gente vê um aspecto esburacado num tecido glandular, a gente com certeza está falando de glândula sudorípara. Bom, onde a gente encontra a glândula sudorípara? Onde tem suor, e onde tem suor, em toda a pele. Então a sudorípara vai ser encontrada tanto na pele fina quanto na pele espessa. Agora falando da glândula sebácea, a irmãzinha da sudorípara. A primeira coisa que a gente nota quando a gente olha para essa glândula é que a gente quebra o padrão que a gente estava vendo até agora de glândulas tubulares. A gente não vê um túbulo aqui. Aqui a gente vê vários cachinhos, vários novinhos, por assim dizer. Esse aqui vai ser categorizado então como formato acinar ou alveolar, né? Ahn, deixa eu ver aqui as imagens dela. Ó, os alvéolos, glândula sebácea. A glândula sebácea, ela ainda será endócrina, e a gente não saiu dessa parte ainda. Ela vai se diferenciar porque ela vai ser a primeira glândula de formato acinosa ou alveolar. O ducto dela não é visível. Eu não comentei isso na sudorípara também, mas a gente não enxerga o ducto dela. Mas ele existe. Ele só não está visível porque tem que fazer um corte específico para que ele seja visto, mas a gente não pode ignorar a sua existência. Toda glândula endócrina tem um ducto, mas nem sempre a gente vai encontrar, ok? E o ducto dela é simples, não é um ducto que se divide, não é um ducto que se ramifica, é um ducto único, por isso a da glândula sebácea é simples. Porém, eu comentei ali atrás, talvez não lembrem, que quando a gente tem a porção secretora ramificada, a gente tem uma glândula ramificada. Ela é composta quando o ducto é ramificado, mas quando a porção secretora é ramificada, ela é ramificada. A glândula sebácea, cada um desses montinhos que a gente está vendo aqui, desses lóbulos de célula, por assim dizer, são porções secretoras. Então ela tem várias. Então ela será ramificada. A palavra ramificada não precisa vir aqui na classificação, mas é importante saber que ela é uma ramificada. É a primeira glândula ramificada que a gente conversa hoje. Deixa eu ver se tem mais imagem legal dela para mostrar. Eu gosto dessa imagem aqui porque ela mostra lado a lado uma glândula sebácea. A gente vê aqui vários cachinhos pouco corados e vários buracos aqui, que é a glândula sudorípara. Aqui o nome completo. É sempre mais legal, mais seguro colocar o nome completo. Glândula endócrina acinar simples, glândula endócrina tubulosa simples, ok? Ambas serão endócrinas e ambas serão simples. A diferença é que uma vai ser acinosa e outra vai ser tubulosa. Tá, aqui mesma coisa, ó. Uma sudorípara, ó, vários buraquinhos e uma sebácea logo ao lado. Tá, onde é que eu... Aqui. Ué. Tá.
Glândula endócrina acinar composta. Aqui a gente começa a falar de glândula composta. Vamos lembrar, o que que é uma glândula composta? É uma glândula que tem um ducto ramificado. O que que é o ducto? Ducto é a parte superior da glândula que transfere a sua secreção ao teu local de destino. Tá. Aqui no livro vai ter melhor de ver essa glândula. Bom, a glândula acinar composta, assim como a sebácea, também será feita de ácidos. Mas a gente vê que são ácidos diferentes. O ácido da sebácea ele era branquinho. Aqui a gente vai ter um ácido mais corado. Mas percebe que é uma estrutura muito parecida. Lembra bem um cachinho, né? Não é um túbulo. De forma alguma isso aqui é um túbulo. Não tem como errar nessa parte, né? É um ducto aqui. Calma aí. Não, um ácido, quer dizer, né? Esse será classificado como ácido seroso. A gente vai ver a diferença entre ácido seroso e mucoso na próxima glândula, mas já vamos dizer agora que isso aqui é um ácido seroso. O ácido seroso vai ter a porção secretora dessa glândula. Ela vai se caracterizar por ser bem corado, ter núcleos bem redondos, bem cúbicos e núcleos centralizados no, no ácido, não necessariamente estando na periferia do órgão, como no caso do mucoso, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui, ó, vários e vários ácidos serosos. Então, aqui um, vários e vários. Então, ela também é ramificada. Por quê? Porque o ácido é a porção secretora. Já que ela tem várias porções secretoras, ela é ramificada. E por que que ela é composta? Por causa disso aqui, ó. Um ducto, outro ducto, outro ducto, outro ducto. A gente vê vários e vários ductos. Se tem vários ductos, é composta. E se tem vários ácidos, é ramificada. Então essa glândula é endócrina, acinosa, porque a porção secretora tem formato de ácido e não de túbulo. E é composta, porque tem vários ductos. E ramificada, porque tem várias porções secretoras, vários ácidos. Hum, tá. Tá. É legal a gente saber a diferença entre ah, ducto extralobular e ducto intralobular. Eu vou pegar uma imagem aqui que é boa para isso. Aqui a gente vê uma parótida. Lembrando, essa lâmina tudo é parótida, né? Ó, a parótida, aqui ela tá em menor aumento, mas é justamente isso que a gente quer. A gente vê que essa glândula é dividida por um septo de conjuntivo que vai gerar vários lóbulos. Esses lóbulos vão ser ricos em ácidos. A gente percebe que no território interlobular não tem ácidos, aqui é só conjuntivo. E os ductos que estiverem aqui dentro serão os ductos intralobulares. A gente percebe que ele é bem pequenininho e é rodeado por ácidos. Enquanto que os ductos que estiverem na região interlobular, ele terá bem maior e não terá ácidos ao seu arredor. Vamos ver se no livro mostra isso. Aqui, ó. Olha aqui o ducto extralobular. A gente vê que ele é um buraco muito grande e ele não tem ácido ao seu redor, ele é só conjuntivo. Enquanto que aqui dentro no lóbulo, todos esses grânulos que a gente está vendo aqui são os ácidos serosos. E aqui dentro vão ter o ducto intralobular, que a gente não enxerga aqui. Talvez esse buraquinho aqui, talvez. Porque a gente não vê nesse aumento, né? Isso inclusive prova que o extralobular é bem maior. Mas nessa ilustração fica claro, ó. Aqui, tecido conjuntivo, sozinho, o ducto extralobular, bem grandão, e aqui dentro do lóbulo vários ácidos e vários ductos, pequenininhos, né? Essa é a glândula parótida, glândula acinar composta. Agora, então, vamos para a última e mais difícil glândula endócrina. Não difícil, né? Mas é a mais complexa, mais cheia de conteúdo, assim. Esta vai ter uma glândula endócrina túbulo acinosa composta. Ou seja, a gente viu algumas glândulas em formato tubular e outras em formato acinar. Aqui a gente vai ver as duas coisas. Como é que isso funciona? Lembra que eu comentei do ácido seroso, que é uma estrutura bem roxinha, aqui bem corada, com ducto, quer dizer, com ductos não, com núcleos cúbicos e centralizados? Aqui, no ácido mucoso, a conversa muda. A gente vai ver uma estrutura bem esbranquiçada, com núcleos pavimentosos bem na periferia do órgão. Isso aqui é um ácido mucoso, né? Esse ácido mucoso será predominante nessa glândula que a gente está vendo aqui, que é a glândula salivar mista. Não tem que decorar nome de glândula, tá? Isso aqui é histologia 2, mas se decorar, talvez facilite a vida de vocês. Vamos ver. Por que que ela é túbulo acinosa? Por causa disso aqui, ó. Aqui a gente tem um ácido
E aqui um túbulo. Olha que interessante. Aqui a gente vai ter uma porção circular, uma porção cacheada, uma porção alveolar, igual a gente viu na glândula sebácea e na glândula anterior. E aqui a gente vai ver um túbulo. Percebam que isso aqui não é circular, isso aqui é um formato de um tubo. Então, vai ter um ácido, vai ter um túbulo mucoso. E as setas apontam os ductos. Então, essa glândula aqui também é composta, por quê? Porque aqui, ó, um ducto, outro ducto, outro ducto. Se tem vários ductos, o que que ela é? Composta. Quando que ela é ramificada? Quando tem várias porções secretoras. O que é a porção secretora? O ácido. Ela tem vários ácidos, não tem? Tem. Então ela é, além de composta, ramificada. Ok? Ok, aqui o ácido, aqui um túbulo, olhem a diferença. Circular, tubular. A gente pode ver, isso aqui é muito legal. A gente pode ver também aqui o túbulo misto, que é basicamente um túbulo predominantemente mucoso, mas ele vai ter o que a gente chama de meia-lua serosa, que é literalmente uma meia-lua em formato seroso. Ah, e como que eu tenho que é seroso? Cor. Uma coisa mucosa sempre terá essa cor esbranquiçada. Por quê? Porque lipídio não cora. Lipídio sempre vai ficar branco nas lâminas. Enquanto que a parte serosa, que é a secreção proteica, vai ter essa cor mais forte aqui. Pode acontecer também de um ácido ter a meia-lua serosa. Essa imagem não deixa isso claro, mas eu acredito que aqui seja um exemplo. Aqui a gente tem um ácido mucoso e aqui ao redor a gente tem um pedacinho seroso. Acredito que seja. Talvez não, mas talvez. Vamos ver aqui se tem mais imagem disso. Aqui. Ó, aqui um ácido mucoso. Por que que é um ácido? Porque é redondo. Se fosse tubular, teria um túbulo. Aqui a meia-lua serosa. Aqui a gente vê por dentro um ácido mucoso bem branquinho e ao seu redor uma meia-lua serosa. Então isso aqui é um ácido misto, não é nem um ácido seroso e nem um ácido mucoso, é um ácido misto. Pode ter um túbulo misto também. Ok. Bom, aqui a gente também vai ter aqui também vai ter aquela característica de ser dividida por septos, por um septo dividindo lóbulos, né? Dentro do lóbulo teremos o ducto intralobular e de fora os extralobulares. Então, percebam, o ducto extralobular bem grandão e separado de ácidos, ao seu redor tem só conjuntivo. Aqui, deixa eu ver o que está aqui. Adenômero. Gente, o que é adenômero? Essa palavra que aparece pouco. É a porção secretora, tá? É o amigo ali do ducto. O ducto, que é a parte de cima que vai conduzir a secreção, logo abaixo vai ter o adenômero, que é a porção secretora, que é quem cria a secreção. Aqui um adenômero misto. Por que que é misto? Percebam, ó. Ácido mucoso, ao seu redor aqui, ó. Ó, aqui a parte serosa. É uma capinha, né? Um guarda-chuvinha de porção serosa. E aqui um ducto, ó. Ó, aqui um ducto, aqui outro ducto. Se tem dois ductos, o que que é? Composta. Se tem vários ácidos, o que que é? Ramificada. Ok, ok. Tá. Tá, vamos respirar um pouco agora. Agora vai ficar bem mais fácil, que a gente vai falar de glândula endócrina. A glândula endócrina, como eu mostrei aqui, ela não tem ducto. Essa é a única diferença de uma endócrina. Única não, falei bobagem. É a principal diferença de uma endócrina para uma endócrina, porque a endócrina não vai jogar sua secreção para fora do corpo. Ela produz hormônios. Os hormônios vão direto para a corrente sanguínea. Então ela não precisa desse ducto aqui para jogar para uma cavidade o seu produto. Nós vamos ter apenas duas glândulas endócrinas. A vesicular barra folicular é a mesma coisa, tá? Vesicular, folicular, mesma coisa. E o único exemplo de uma glândula vesicular, até isso aqui, ó, apenas na tireoide, é a tireoide. Somente lá a gente vai ter isso. Como é que funciona a glândula vesicular? A gente vai ver ahn, faixas de epitélio cúbico simples revestindo o que parece ser um círculo de proteína. Isso aqui é o coloide. É o produto da tireoide que vai ficar armazenado e usado quando for necessário, né? Deixa eu ver aqui a imagem da tireoide. Olha só. Ela é bem simples, tá? É bem característica. Eu, particularmente, acho ela bem bonitinha. Que é basicamente uma porção de proteína, uma porção aqui bem rosinha, protegida por um feixe de células cúbicas. Aqui, ó. Glândula endócrina ventricular folicular. Secreção produzida, que é o coloide, né? Única camada cúbica de células secretoras. Órgão tireoide. Não tem muito o que falar sobre ela, é bem tranquilinha.
Aqui, ó, no menor, olha que interessante. Vários pedacinhos de colóide. Ó, aqui um, aqui outro. E todo deles revestidos por um feixe de epitélio cúbico. Bom, ela não vai possuir ducto, porque é endócrina, e se localiza apenas na tireoide, falei bobagem. Sua estrutura vão ser estruturas esféricas, chamadas vesículas ou folículos. Agora, a cordonal. Bom, a cordonal, assim como a folicular está na tireoide, a cordonal está na paratireoide, que fica ao lado. Percebam que de longe, né? De longe, aumento maior, a gente já vê a diferença. A glândula cordonal, ela vai ser formada por células cúbicas, assim como a folicular, formando cordões irregulares. Gente, imagine como se a gente pegasse vários colares de pérola, de, sei lá, um material aí, e botasse um do lado do outro. A gente já vê um aspecto como esse, um aspecto de cordões irregulares. A gente não consegue diferenciar quando começa um cordão e quando termina outro. É uma coisa embaralhada. E esse é o aspecto da glândula cordonal, que se encontra na paratireoide. Aqui, ó, vários feixes de células cúbicas. A gente vê que na tireoide também tem esses feixes, mas eles estão organizados em círculos, ó. Os feixes de célula cúbica estão organizados em círculos que englobam o coloide, enquanto que na cordonal é tudo bagunçado. A gente não diferencia um do outro. São cordões irregulares, né, não possui ducto, e ela se encontra na paratireoide, na adrenal e nas ilhotas pancreáticas. Uma coisa que eu não falei é que as glândulas, elas podem ser mistas, né? Elas podem ser tanto endócrinas quanto endócrinas. Qual é o principal exemplo de glândula endócrina? O pâncreas. O pâncreas vai ter uma parte endócrina e vai ter também as ilhotas pancreáticas, que vão ter esse formato aqui, né? De glândula cordonal. Ok. Bom, pessoal,